Uma das coisas, já, uma boa tarde a todos. As pessoas às vezes dizem, não é, que nada acontece por acaso, não é? E a Ruth, nós conhecemos, eu e a minha esposa, bem longe daqui de Portugal, não é? A uns quilómetros, a umas horitas de avião, lá no Luxemburgo, na igreja, que ela estava lá a visitar. Já não deve ser a primeira vez, não sei se era a primeira vez. Foi. Foi a primeira vez, ok. E nós também, por acaso, foi a primeira vez que estivemos nessa igreja, porque o nosso filho trabalha lá desde fevereiro com essa igreja lá no Luxemburgo, o filho do meio. E então, em conversa, soubemos que ela está envolvida com o Ministério do Teen Street, não é? Que por acaso o nosso filho mais velho, tinha os seus 15 anos, se não estou em erro, foi há quase quantos? 20. Há quase 20. Ela foi bancária, então contas é com ela. Contas é com ela. E foi nessa viagem que eu creio que marcou bastante a vida dele. É um ministério pelo qual nós oramos e certamente aqui também oram, porque é uma bênção quando os jovens se podem juntar de várias nações, de vários países, não é? E ali poderem adorar a Deus e ver com a forma tão especial e tão carinhosa como Deus vai trabalhando na vida de cada um, não é? Então, em conversa para cá e para lá, eu neste momento estou a trabalhar embora seja originário da Igreja dos Irmãos de Estarreja, onde nós, na altura, quando eu era pequenino, íamos ter à volta de uns 50 e poucos jovens, adolescentes e crianças, era um grupo muito grande, porque tínhamos a escola dominical com, especialmente as crianças, tínhamos a escola dominical com a irmã Antonieta da APEG, que se calhar alguns conhecem bem. Ela chegou a ficar lá em casa da minha mãe, especialmente ia no sábado e depois no domingo tínhamos o culto. Portanto, eu sou de uma geração de alguns homens de Deus que eu sempre admirei, que iam lá pregar, o irmão Carlos Alves, o irmão Sobral na altura, o irmão Fontoura ia lá, mas menos vezes. Portanto, alguns irmãos que eu fui idealizando como servos de Deus, e lembro-me desde pequeno que dizia entre mim e Deus, né, que nós temos estas conversas pessoais com Deus. Se um dia Deus me der a oportunidade, eu quero servir também como estes homens em qualquer lugar. E assim tem sido, desde 90, eu e minha esposa estivemos a estudar numa escola bíblica lá em Lisboa, no Instituto Bíblico, que a Ruth também sei que lá esteve, há muitos anos atrás, portanto em 85, acabei por conhecer a minha esposa, que era batista, vejam só, era uma batista, não é? E depois desviou-me. Não, estou a brincar. Não desviou nada. Graças a Deus, nós estivemos a trabalhar com a Igreja Batista em Loures, casámos em 88, estivemos a trabalhar lá até 91, depois viemos para Aveiro, colaboramos com a Igreja dos Irmãos de Aveiro, onde o Helder Luna é meu sobrinho, não é? A Sara Coutinho é minha sobrinha. E antes de eles lá estarem, nós estivemos lá também a trabalhar com casais. Depois fui para São Jacinto 10 anos, à Igreja dos Irmãos, também trabalhei lá durante 10 anos com aquela igreja. Depois abri um trabalho em albergaria com o irmão Manuel Filipe e o Almiro, na altura, e que hoje está lá, que é em albergaria, uma igreja de portas abertas. E depois acabámos por ir para a Igreja Batista de Aveiro. E estou lá a servir aquela igreja há mais de 13 anos. Que estou a servir aquela igreja. Então fui desafiado pela Ruth, isto é um historial assim, curtinho, sobre a minha pessoa. Fui convidado pela irmã Ruth para falar sobre o capítulo 3 de Amós, não é? Este profeta menor, e alguns achamos que por ser um profeta menor era mais pequeno que os profetas maiores, mas não tem nada a ver com isso. Tem sim a ver com o facto de os escritos serem mais pequenos. Portanto, aquilo que foi escrito acerca destes profetas são livros mais pequeninos, daí serem chamados também de profetas menores. Então nós temos aqui uma leitura, são só 15 versículos, e que eu vou passar a ler a palavra de Deus. Diz assim a partir do versículo 1 de Amós 3: Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família, fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido.
Portanto, eu vos punirei com todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho o seu covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta da cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grande alvoroço há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da cama e em Damasco, no leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar são cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marafim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Vamos orar novamente. Amém. Obrigado, bom Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque é ela que nos ensina, é ela que traz à nossa mente, ao nosso coração, o conhecimento daquilo que tu desejas para cada um de nós. E é por isso que esta tarde, acreditando que essa obra é feita pelo Deus Espírito Santo, por aquele que habita em nós, pedimos que ela possa falar a cada coração, começar por mim, Pai, de forma a que possamos sair daqui desafiados e ao mesmo tempo alertados para os perigos que é de caminharmos sem a tua presença e sem a comunhão contigo. É isso que peço e agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém? Muito bem, então temos aqui uma situação, como nós vemos, Amós, já falaram no capítulo 1, já falaram no capítulo 2, portanto não vou entrar muito por aí. Sabemos que ele era um pastor de ovelhas, não era uma pequena cidade lá em Judá, do Reino Sul, portanto, mas foi chamado por Deus para anunciar aquilo que nós poderíamos dizer uma mensagem não muito agradável, não é? Para anunciar a Israel aquilo que o Senhor tinha para lhes dizer em relação à forma como eles estavam a viver, não é? E aquilo que nós temos visto e aquilo que nós vemos através da palavra de Deus é que ela sempre nos mostra aquilo que nós devemos fazer e como devemos viver. Claro que a escolha é nossa, não é? Deus nos deu essa liberdade de termos o livre-arbítrio, fazer as escolhas que queremos fazer. E ao caminhar ao longo da nossa vida, nós quando chegamos, eu falo por mim, à minha idade, eu olho para trás e digo: olha, quantas escolhas más eu não fiz, apenas porque nesses momentos, em vez de pedir e usar aquilo que Deus me tinha ensinado, eu decidi fazer por mim próprio. Portanto, nós ao longo da nossa vida, há momentos que nem sempre estamos atentos àquilo que Deus quer, e isso poderá trazer alguma punição. Agora podemos dizer: mas será que Deus é um Deus tão castigador? Muitas vezes prega-se só este tipo de mensagem, que Deus só está para castigar aqueles que são seus filhos por causa da sua desobediência. Mas não, eu digo que Ele não castiga tanto como aquilo que nós merecíamos. E porquê? Porque Ele nos vê através da pessoa do Senhor Jesus. E Jesus está lá como advogado intercedendo, né? E como diz as Escrituras, com gemidos inexprimíveis, para que de alguma forma nós sejamos poupados das más escolhas que possamos fazer. E no fundo foi isso que Deus disse ao profeta Amós: olha, vai lá, Israel, e leva-lhes a mensagem.
sobre o resultado daquilo que eles têm vivido e que lhes irá acontecer. Então, nós vimos entre o capítulo 13 e o capítulo 6, mais para a frente alguém irá falar sobre 4, 5 e 6, que fala sobre as renúncias, mas também as ameaças que caíam sobre o povo de Deus. E se nós olharmos e irmos um bocado mais para trás na palavra de Deus, nós vimos quantas vezes o povo não sofreu precisamente por causa da sua desobediência, por causa das suas más escolhas. Podemos dizer talvez, mas eles não sabiam o que era correto. Não, eles sempre souberam o que era correto. Mas o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu afastamento da presença de Deus permitiu com que eles tomassem decisões e que levaram, como nós sabemos de alguns povos, que fossem barridos da terra precisamente por serem rebeldes em relação àquilo que Deus desejava. E, portanto, o profeta tem esta missão de agora ir e apelar ao povo que se arrependam e que possam voltar para Deus. Esta é a mensagem que a Igreja continua a ter nos dias de hoje. A mensagem que nós temos para transmitir desta porta para fora é precisamente essa, de que o povo precisa se arrepender diante do Senhor e reconhecer que é nele que pode encontrar a esperança para a vida e, ao mesmo tempo, pode encontrar aquilo que Deus quer que eles possam fazer enquanto que aqui andamos. Nós muitas vezes achamos que Deus só dá missão a algumas pessoas, achamos que Deus só capacita algumas pessoas, mas não é isso que encontramos na palavra. Aquilo que encontramos é que Deus nos capacita a todos nós para que cada um de nós possa fazer algo para Deus. Todos temos. Às vezes até pode ser, ao longo da nossa vida, apenas termos a oportunidade de levar uma pessoa a receber a Cristo, a compreender a mensagem. Não somos nós que a convencemos, é o Espírito Santo que a vai convencer. E só isso já valeu. Só isso já foi importante. Porque resgatámos aquela pessoa de uma direção para um sofrimento eterno, afastado de Deus, para que um dia pudesse, então, estar na presença do Senhor. Então, eu creio que, no fundo, a mensagem do capítulo 13, ela se aplica a todos os povos nos dias de hoje. Isto acaba por ser um alerta para todas as nações dos dias de hoje. As nações que têm virado os olhos contra Deus, as nações que têm criado leis contra aquilo que Deus fala que não se deve fazer, nem tampouco viver. E por isso essa mensagem vai de encontro a todas as nações, incluindo o nosso país. Nós também temos, digamos, o nosso pedaço de culpa, quando muitas vezes podemos estar a aprovar ou a apoiar determinados, e deixar-me falar aqui, eu não sou de pregar política, de apoiar determinados partidos que de alguma forma estão a aprovar leis que vão de encontro àquilo que Deus quer que nós não façamos. Então, a grande pergunta que se coloca aqui a cada um de nós é: onde é que nós nos encontramos? Se Deus nos levasse à sua presença nesse momento, o que é que nós teríamos para dizer a Ele? O que é que nós poderíamos dizer a Ele conforme é ou está a ser a nossa vida aqui na Terra? Sabem, a primeira coisa que eu vejo aqui nos versículos 1 a 8 é que a culpa ou o castigo, não é? A culpa ou o castigo que este povo iria sofrer fala precisamente porque eles achavam que agora estavam bem, tinham tudo, tinham qualidade de vida, alguns tinham casas muito bem equipadas, talvez com bons móveis, não é? Portanto, eles estavam numa fase em que achavam que, olha, está tudo a andar bem, porque é que eu me vou preocupar com algumas coisinhas, não é? Como nós às vezes usamos muito essa expressão, é só um bocadinho, é só uma mentirinha. Às vezes até costuma-se dizer, olha, a gente mente para que não houvesse um grande problema, não é? Há quem fala até da mentira santa. Eu não acredito que existe mentira santa, porque a mentira sempre traz consequências. E este povo vivia um pouco, precisamente, de olhos virados para Deus. E então aqui no versículo 1 e 2, como nós lemos há bocado, diz: ouvi a palavra do Senhor, fala contra os filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, de todas as famílias da terra,
só vós vos tenho conhecido. Por isso eu vos castigarei, punirei com todas as vossas iniquidades. Então, Amós chega por levar, em primeiro lugar, uma mensagem da parte do Senhor para estes filhos de Israel, acusando-nos que aquilo que iria vir a acontecer sobre a vida deles era resultado da forma como eles viviam. E a forma como eles viviam era de olhos virados para Deus. Nós, como cristãos, muitas vezes corremos esse mesmo risco. E corremos esse mesmo risco porque às vezes parece que só ao domingo, quando estamos na casa de Deus, é que temos olhos para Deus. Só ao domingo, quando vimos à igreja, é que parece que estamos mais, vou usar entre aspas, mais santos, não é? Estamos mais perto. E realmente, muitas vezes, o local onde estamos, as próprias mensagens das músicas, nos faz sentir um pouquinho mais perto de Deus. Mas depois que saímos desta porta, passamos a ser pessoas normais, entre aspas, pessoas que vivem como os outros vivem, falam como os outros falam e vivem de costas viradas para Deus. Talvez porque a vida vai bem, talvez porque não tenho problemas de saúde, talvez porque até tenho algum dinheiro na minha conta, então não tenho que preocupar porque, digamos assim, estou prevenido. Mas será que estamos prevenidos para nos encontrarmos com Deus? E esta é a pergunta que faria bem nós fazemos a cada dia a nós mesmos. Será que Deus me chamar hoje? Eu estou preparado para ir à sua presença? O que é que há na minha vida ainda que eu preciso que Deus barra do meu coração, afaste de mim, para que eu possa caminhar a cada passo e as pessoas possam ver em mim aquilo que Cristo era quando andou aqui na terra? Alguém que amava o seu próximo, alguém que se disponibilizava para ir em socorro daqueles que precisavam, às vezes até só do ouvido, não é? E hoje em dia temos tanta gente que, eu falo por experiência que tenho tido, especialmente com vizinhos da igreja, que às vezes encontram e eu paro e começo a falar, mas começo-me a perceber que eles apenas só querem falar e mostrar as angústias e as dificuldades. E quão bom é nesse momento realmente orarmos e também mostrarmos que há um Deus que tem solução para tudo. E era no fundo esta também é a mensagem para este povo. Olha, se vocês não se arrependerem, vocês certamente que irão sofrer o castigo da parte de Deus, porque Deus é um Deus justo. Nós muitas vezes gostamos muito de ouvir só aquela frase que Deus é amor, não é? Então essa frase soa muito bem aos nossos ouvidos, mas eu acredito que muitas vezes Deus não o fez é porque o amor que Jesus tem e continua a ter por cada um de nós tem impedido que muitas vezes possamos sentir às vezes a mão, não é? A mão pesada de Deus. Então vimos aqui então que Amós lembra aos israelitas da fidelidade de Deus para com eles, não é? Desde a sua libertação lá no Egito. Não esqueçam, nós temos tanta, eu não vou dizer tanta, mas por vezes esquecemos tanto, ou um pouco, da forma como Deus nos tem libertado ao longo da nossa vida. Eu há muitos anos atrás era pequeno, meu pai tinha um Ami 6, um Citroën, que era tipo carrinha, e ia o meu pai, aquilo eram bancos corridos, né? Levava 6 pessoas, e o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, atrás ia a minha irmã Ana, as 2 irmãs, ia eu e uma madrinha. E lembro que numa noite, de regresso da zona da Figueira da Foz para Aveiro, o meu pai despistou-se numa das curvas, fomos por uma ribanceira abaixo, e nós pudemos sentir, olhando hoje para trás, que Deus foi misericordioso com cada um de nós. Saímos todos pela mala do carro, para a carrinha, não é? Pela mala da carrinha. O carro foi para a sucata, era um carro com 2, 3 meses, mas nenhum de nós teve uma só ferida no corpo. A proteção de Deus foi enorme. E muitas vezes nós esquecemos quantas vezes Deus nos tem libertado de tantas situações e quantas vezes nós dizemos: Deus, como eu estou grato. Como eu estou grato porque hoje me traz uma mensagem da Tua Palavra que pode não ser agradável aos meus ouvidos o que eu estou a ler, porque me está a confrontar, está-me a dizer: sim, tu estás a viver assim, sim, tu estás a fazer o que não deves,
Mas agradecer a Deus por essa palavra, porque é essa palavra que nos vai fazer parar e dizer, não, eu tenho que dar a volta de outra forma. Eu tenho que chegar mais perto do Senhor. E a forma que nós temos única de chegar mais perto de Deus é pegar nesta palavra a cada dia. É pegar na Bíblia. Nem que seja ler só um versículo, mas pedir que o Senhor possa falar. Estes homens estavam-se a esquecer daquilo que Deus tinha feito por eles, este povo de Israel. Estava-se a esquecer como Deus os tinha libertado. Estava-se a esquecer que Deus os considerou como o seu povo, o povo especial, o povo com o qual ele estava disposto a destruir todos aqueles que se metessem na sua vida para manter aquele povo. Mas eles agora, como nós costumamos dizer, como estavam fartos, não lhes faltava nada, estavam-se a viver como toda a gente vive destas portas para fora, a viver e a fazer coisas que não deviam. E por isso o Senhor diz que no seu tempo ele iria atuar sobre este povo. Aqui dos versículos 3 a 8, ele está aqui no fundo a avisá-los. Atenção, não é? Vejam o castigo que eu irei aplicar por causa da sua má escolha. Diz aqui no versículo, começa aqui com algum grupo de perguntas. No fundo, é tipo uma metáfora, não é? Ele costuma aqui falar, olha, pensem lá um pouco. Será que, no versículo 3, será que dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo? A nossa resposta é, claro que não, não é? Não vão conseguir andar. Podem até fazer o esforço, e às vezes até o fazem, mas num determinado momento dizem, já chega, tu vais para a direita, eu vou para a esquerda, e assim continuamos amigos, não é? Como tantas. Depois começa logo a seguir no versículo 4, rugirá o leão no bosque sem que tenha uma presa? Será que o leão vai rugir se não caçou finalmente aquilo que quem ele se esforçou para conseguir, não é? Mais uma vez não é? O leão, ele não ia rugir sem uma presa, sem ter caçado alguma coisa. E por isso o castigo de Deus, quando ele não vem sem um motivo, ao contrário de nós. Nós às vezes podemos ter reações de falar acerca de alguém que não tem nada a ver com aquilo que a gente está a acusar que a pessoa fez, não é? Deus não é assim. Deus, quando atua, ele atua mediante a desobediência dos seus filhos. E às vezes nós damos por nós a perguntar, mas Deus, porquê é que isto me está a acontecer a mim? Porquê é que a mim, não é? Porquê é que não é o outro? Talvez seja melhor nós perguntarmos, Deus, em vez de perguntar porquê a mim, perguntar o que é que eu fiz para que agora fosse merecedor da vida estar a correr como está a correr. E era isto que este povo precisava. Ele precisava de ser despertado, precisava de ser abanado por este profeta que levava esta mensagem da parte de Deus para dizer, chega, não continuem a viver da forma como vivem, que desagrada este Deus, porque corremos o risco de um dia, nós por vezes dizemos assim, e às vezes dizemos isto não vou dizer com alguma frequência, creio que não, mas podemos dizer em alguns momentos, parece que Deus não ouve as nossas orações. E se calhar não ouve mesmo. Ou pelo menos até ouve, mas não responde como nós queríamos que ele respondesse. Porque a nossa tendência é sempre exigir da parte de Deus aquilo que nós nem temos direito de ter. E muitas vezes não temos direito pela forma como vivemos. Fora daquilo que é a sua vontade, fora daquilo que é aquilo que ele deseja que nós vivemos. Depois continua no versículozinho, mais uma pergunta retórica, não é? Cairá no laço da terra sem haver armadilha, não é? Cairá a ave no laço da terra sem haver armadilha para ela? Mais uma vez aqui a resposta é não é? A armadilha é o que causa a queda da ave, é o que prende a ave, não é? Mais uma vez, Israel estava-se a deixar prender pelo pecado em que vivia. E nós também podemos correr esse risco. Há muitos anos atrás ouvi alguém falar, e se calhar também já ouviu essa expressão, que às vezes temos a tendência de adotar um pecado de estimação. Já ouviram isto, não é? Há alguma coisa que nós não largamos nem por nada. Continua amarrado, não é?
tipo trela atrás de nós e que diariamente, ou quase que diariamente, voltamos a tocar na mesma tecla e a fazer a mesma coisa. Temos de ter cuidado, porque o nosso Deus, Ele deseja fazer-nos grandes coisas através de cada um de nós, mas para isso temos que caminhar como Ele caminhou. E neste caso, como exemplo, temos a pessoa do Senhor Jesus. Aqui no versículo 6 a 7 também fala, e aqui destaca mais a relação entre o julgamento de Deus e a revelação dos seus planos através dos profetas. Eu creio que Deus sempre é assim. Ele nunca fala connosco. Como é que eu ia te explicar isto de outra forma? Quando Deus fala connosco, nós até já sabemos porque é que Ele está a falar connosco sobre isso. E porque é que nós sabemos? Nós sabemos o que fazemos, nós sabemos o que dizemos, nós sabemos que se calhar nem sempre damos o bom testemunho que deveríamos dar. Então, quando nós abrimos a palavra e Ele nos fala diretamente sobre essas coisas, então nós não podemos dizer que Deus não tem todo o direito de fazer connosco aquilo que Ele quiser. Porque Ele tem. Como tinha o direito para com este povo, porque foi Ele que libertou este povo lá do Egito. Foi Ele que encaminhou este povo até Israel, lá, o seu povo, ao lugar onde estão. Deus certamente tem muito para fazer. E nós sabemos que Deus não deixou de fazer com este povo. No entanto, chegou o momento de o chamar, eu diria mais, chegou o momento de proclamar que a destruição poderia acontecer a qualquer momento. E isto falamos dos versículos adiante, bem, versículos 9 até o versículo 15, aqui dos versículos 9 ao 11, fala aqui um pouco acerca das consequências do pecado que eles estavam a viver, não é? E por isso ele está aqui a advertir o povo que ele está mesmo prestes a puni-los pelos seus pecados. Hoje em dia parece que temos alguma dificuldade das pessoas compreenderem que são pecadoras, porque somos bombardeados com tanta coisa através da televisão, através dos meios de comunicação, de que pecado não passa de coisinhas que a pessoa coloca na cabeça. E muitas vezes o pecado para a pessoa é quando ela rouba, quando ela mata. Não existe mais nada, não é? Mas pecado é tudo aquilo que nós fazemos que Deus não se agrada. É tudo aquilo que eu vivo que eu sei que Deus não se agrada, mas que insiste em viver. E que faz com que nós, realmente, nós sejamos homens e mulheres muito mais perto de Deus e fazer a obra que Ele quer fazer através de cada um de nós, porque insistimos muitas vezes em continuar a viver vidas como se vivíamos antes de ter recebido o Senhor Jesus. Aqui no versículo 9 ele começa aqui com esta imagem de um leão rugindo, não é? Ele, no fundo, o que Deus está aqui a dizer é que Ele está prestes a julgar o seu povo, este povo de Israel, e de alguma forma vimos aqui algum medo diante este julgamento que eles iriam estar sujeitos. Diz aqui no versículo 9: Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede grande alvoroço que há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Então, Deus promete destruir, no fundo, a riqueza que eles tinham conseguido até então. Aquilo que lhes dava alguma segurança. E é impressionante que hoje em dia olhamos para aquilo que se passa à volta do mundo e uma boa parte vive achando que está seguro porque tem uma casa, porque tem um carro, porque tem uma grande conta no banco, quando sabemos que isso de um momento para o outro pode desaparecer tudo. Basta olhar para as guerras mais recentes. Olhar para aquelas pessoas que não só perderam a vida, mas que perderam todos os bens que tinham conseguido ao longo da sua vida. Basta olhar para aqueles incêndios que têm acontecido nos Estados Unidos e mesmo em Portugal, em que as pessoas, que pela graça tiveram a consciência de fugir e não ficarem, mas que viram todo o fruto de um trabalho completamente destruído. Porquê? Porque colocaram a sua confiança naquilo que era material e não naquilo que era espiritual.
E isto era o que se estava a passar com este povo aqui neste capítulo 3. Eles estavam a viver mais preocupados em conseguir, em ter, porque era essa a sensação de segurança que os fazia depois de viver de qualquer maneira e completamente em desobediência para com Deus. Então eles viviam desta forma, né? Nos seus palácios, nas suas fortalezas, como se de alguma forma isso fosse a segurança para quando partissem desta terra. Não é, não é? E é isso que nós também temos que ver, e espero que todos nós tenhamos aqui esta tarde, nesta igreja que somos todos nós, a certeza de que quando o Senhor nos levar, não importa o que fica cá, nem para quem fica tampouco, ou até o que é que vão fazer com isso, importa que sim, que eu possa ir à presença do Senhor, com o meu pecado confessado, e diante dele possa dizer com agradecido de todos, porque ele se lembrou de nós e nos deu a conhecer através de alguém. A minha mãe se converteu ao Evangelho, ela era uma pessoa muito católica, ao ponto de fazer limpeza lá na igreja, onde vivia, em Santana, Ferreira, embora que ela sempre teve muito medo que ela normalmente ia fazer a limpeza sozinha, e quando estava na igreja ela abria as portas todas, tudo que pudesse abrir, abria, porque cada vez que olhava para as imagens, aquilo dava-lhe uma sensação de haver ali alguma coisa no meio daquelas imagens. Então ela sempre lutou muito em ter que fazer esta limpeza na igreja, mas ia, porque era uma católica devota, mas converteu-se através de um programa de rádio que era emitido de Marrocos, lá em Aveiro, depois de casada, emitida de Marrocos pelo irmão Alfredo Pola, que foi nosso professor na escola onde nós estudámos. E converteu-se porque aquilo era transmitido pela rádio em língua portuguesa. E ela se converteu ao Evangelho no domingo logo, entrou numa igreja que na altura havia ao pé da casa dela lá em Aveiro, que era a igreja metodista, a mais antiga, e onde a irmã dela ficou e onde o meu primo é lá o responsável pelo trabalho. Mas foi dessa forma que Deus lhe deu a consciência de que precisava realmente receber a Cristo, porque tinha sido Ele que tinha entregue ou derramado o seu sangue pelos seus pecados. E isto é a convicção que todos nós temos que ter. Seja qual for a hora ou o momento que Deus nos possa levar, nós vamos para junto daquele que cuida e continuará a cuidar de cada um de nós. Aqui no versículo 11 Deus diz que Ele vai derrubar as colunas de Tel, não é? Que era um lugar de adoração lá em Israel. Diz que este lugar tinha sido corrompido, não é, pelo povo de Israel e havia-se transformado num lugar de adoração e de negócio lucrativo, não é? E Deus diz que iria derrubar aquelas colunas. Ele estava a dizer, olha, vai ficar completamente liso. Não é? É como olhamos agora para lá, para a Palestina, para a Ucrânia, e vimos aqueles prédios que eram antigamente prédios enormes e que a maior parte deles ficaram reduzidos a pedras. Não é? E é isso que vai acontecer. Para aqueles que continuam a viver a vida, pensando que a sua segurança está nas coisas que têm alcançado ao longo da sua vida. Isso não traz segurança nenhuma, porque sabemos que de um momento para o outro podemos ficar com ela. Então, aqui no versículo 12, agora Deus manifesta a destruição que virá sobre esses locais. Né? Diz no versículo 12, assim diz o Senhor, como um pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, no leito. Então, há aqui uma resta de esperança. Havia ali ainda um grupinho, não é, que seria poupado, porque eles continuavam fiéis. Nós hoje em dia vimos muitas igrejas, com muita gente, e achamos, porque nós somos igrejas mais pequeninas, que o Senhor não está connosco. Não está connosco. Deus não olha para grandes espetáculos, Deus não olha para grandes manifestações, Deus olha sim para aquele povo que é fiel e que sente que está a fazer a parte dele a cada dia. E era isto que vimos aqui neste versículo 12, não é? Eu estava a dizer de alguma forma que o julgamento iria continuar, mas ao mesmo tempo está a anunciar a este povo de Israel que por causa dos pecados, não é?
e da rebelião contra ele, Deus certamente que pouparia alguns que tinham uma fé genuína lá em Samaria. Portanto, o Senhor continua a dizer-nos hoje em dia para que nós alertemos as nações, e neste caso o nosso país, de que têm que virar os olhos para Deus. Eu quase fazia aqui uma pergunta, mas não quero que me respondam. Mas quantos de nós oramos a cada dia pela nossa nação? Quantos de nós oramos, amém? Quantos de nós oramos para que Deus levante homens e mulheres? A minha mãe sempre orou para que os filhos um dia pudessem servir na igreja. Felizmente, 3 de nós estamos a servir. O meu irmão lá em Partilhó, a minha irmã lá na igreja em Aveiro, eu estou a servir na igreja de Aveiro também. Aliás, nós dizemos que nós tomamos conta de Aveiro, porque eu estou numa igreja, o meu primo está noutra, os meus sobrinhos estão noutra e a minha irmã. Parece que nós tomamos conta ali da cidade, mas não é isso. O que eu quero dizer é quantos de nós pais que estamos aqui oramos para que os nossos filhos sejam usados onde o Senhor quiser. Eles não são nossos. Deus nos confiou para nós os educarmos nos caminhos do Senhor. Mas eles são de Deus. E a coisa que nós podemos ter a certeza é quando eles estão nas mãos de Deus, embora possam haver alguns que no seu trajeto possam se desviar, possam se possam de alguma forma virar um pouco as costas para Deus, nós temos que confiar que eles estão nas mãos de Deus e que esse é o tempo de Deus os trará de volta e que esse é o tempo que Deus fará a obra que certamente tem também para fazer através de cada um. Então aqui dos versículos 3 a 15, para terminar, que o tempo está a avançar, eu disse à Ruth que eram só 25 minutos, mas é um bocadinho mais. Nós vimos aqui nestes 13, 14 e 15, nestes 3 versículos, aqui apresenta uma imagem vivida da destruição que viria sobre o povo de Israel como resultado dos seus pecados, não é? Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus e o Deus do deserto, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão, e as casas de Mafrim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então, o que é que nós podemos aprender com tudo isto? Em primeiro lugar, temos de estar atentos à voz de Deus. Temos de estar atento a que às vezes Deus usa alguém para chegar perto de nós e dizer, olha, cuidado. Cuidado com as escolhas que tens feito. Cuidado com o tempo que não estás a dar a Deus e que lhe pertence. O nosso tempo pertence a Deus. Ele nos deu, pela sua grande misericórdia e graça, a liberdade de nós podermos fazer escolhas. Mas uma das escolhas que Ele fez, desde o início, é que nós pudéssemos ser usados na sua igreja local, através dos seus dons, através dos seus talentos, mas também lá fora, na Seara, onde há grande necessidade de obreiros. Nós, neste momento, a nível das igrejas batistas, somos 78 e temos de 35 missões. Ou seja, estas igrejas que estão espalhadas de sul a norte estão a abrir novos trabalhos. E esse deve ser o desejo também da igreja, não é? Abrir novos lugares de pregação, até na mesma cidade, porque às vezes a cidade é tão grande que se tiver um lugar de pregação aqui e um mais ali à frente no outro bairro, é porque Deus realmente assim quer. Um dos desafios que nós temos agora, que é o caso da Igreja de Aveiro, Águeda e Trubescal, é esta reja. Estamos a começar um trabalho nesta reja, querendo Deus, e abrir lá uma casa com um lugar de pregação. Já temos lá 10 pessoas que moram lá, lá nesta reja, e que estão a reunir connosco. Então nós damos graças pelas oportunidades. E por isso nós temos que também colocar e dizer ao Senhor, Senhor, o que é que queres para os nossos dias hoje em dia? Certamente aquilo que o Senhor quer, em primeiro lugar, como eu estava a dizer, é que estejamos atentos à sua voz. Ele, quando alguém chega ao pé de nós e por vezes nos diz alguma coisa, às vezes pode ser uma coisa que não é muito agradável de ouvir, mas não responda logo.
vá para casa e pense nisso. Porque às vezes Deus colocou alguém ao seu lado para dizer, olha, tem cuidado. Cuidado com as escolhas que fazes. Cuidado com os caminhos que segues. Porque podes pensar que ninguém sabe, mas de Deus nada se pode esconder. E era o que estava a acontecer com o seu povo. Eles achavam que, porque passavam a imagem de que estavam bem, não precisavam de ninguém, como vocês poderiam ver, nós temos sido bem-sucedidos, temos a nossa casa farta, mas, no entanto, na sua intimidade, digamos, no escondido, viviam vidas que fez com que Deus dissessem, ou fez com que Deus enviasse o profeta Amós para dizer: preparem-se porque eu vou-vos destruir. Preparem-se porque eu vou-vos castigar pelas más escolhas que têm feito. Então, só resumindo aqui, pelo menos 3 versículos que eu acho que podemos tirar a lição deste capítulo, destes 15 versículos. O versículo 3 é realmente nos lembrarmos da importância da unidade. Quando nós não estamos unidos como igreja, nós não estamos a fazer aquilo que Deus desejaria fazer. E por isso temos que orar para que o Senhor use a cada um de nós, para que nós possamos olhar para cada irmão como alguém que é um instrumento nas mãos de Deus e que tem algo para trazer à minha vida que me vai ajudar, algo para me incentivar a continuar e a prosseguir no trabalho do Senhor e assim compreender qual é a vontade de Deus para mim. Também o versículo 7 alerta-nos ou lembra-nos que Deus, quando fala, devemos de ouvi-lo. Às vezes podemos correr esse risco, começamos a ler a palavra de Deus, não é? Inicialmente começamos a ler e é agradável aos nossos olhos porque até estamos a viver dessa forma e até estamos a testemunhar dessa forma, mas depois vem alguma coisa que começa a apontar o dedo e nós fechamos. Não feche a palavra de Deus nunca, mas ouça o que Deus quer dizer. Amém. E por fim o versículo 15. Deus nos lembra que Ele é soberano e poderoso, ou seja, foi Ele que nos criou à sua imagem e semelhança e por isso Ele tem todo o direito de exigir de nós aquilo que tem mostrado ao longo da nossa vida. Deus deseja que nós sejamos homens e mulheres retos. Hoje em dia, lembro que antigamente, não é, nos tempos dos meus avós, lembro-me, aliás, do meu avô, da parte da minha mãe, que um dia vendeu uma terra que tinha, que era uma terra junto a uma ribeira, que era muito boa para produzir couves e tudo que fosse hortaliça, e ele decidiu vender aquilo e o filho dele na altura, o meu tio, ficou muito chateado porque achava que ele não devia ter consultado e por isso que para ir lá e desfazer o negócio, e o meu avô disse: não, eu dei um aperto de mão, o negócio está feito, está feito. Hoje em dia já não é assim, né? Qualquer coisa é preciso um advogado, as pessoas assinarem, sabem que Deus não quer que nós escrevemos e assinemos. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de palavra. E sendo de palavra, certamente que Deus irá abençoar a nossa vida e a igreja. Por isso, o meu desejo é que Deus possa abençoar a cada um de nós, lembrando-nos que nós estamos cá precisamente para falar do amor de Deus e alertar o povo, porque um dia Deus virá, como está prometido, da mesma forma que o viste subir, assim o vereis descer. E quando Ele vier para buscar a sua igreja, certamente que o povo irá sentir essa punição da parte de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.